Glaci Terezinha Zancan, 69 anos, 46 de serviço público. Gaúcha de São Borja, tem 2 pós-doutorados, um na Argentina e outro na Bélgica. Na década de 60, veio atuar na Universidade Federal do Paraná. Ex-professora de Bioquímica e Biologia Molecular, já orientou a formação de 24 mestres e doutores. Foi presidente da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, por 2 gestões, de 99 a 2001 e 2001 a 2003. Atualmente faz parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República e do Conselho Estadual de Educação. O programa Persona de hoje recebe a professora Glaci Zancan. Professora, tudo bem com a senhora? Tudo bem, Ivana. A senhora foi presidente da SBPC por 2 vezes. A senhora ficou 2 mandatos na SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que defende, na realidade, o avanço científico e tecnológico. Como é que se sucedeu, como é que foram essas 2 vezes na presidência da SBPC? Bom, é bom que se diga que eu já fiz parte da diretoria anteriormente, em 1989 a 91. Depois eu fui também parte da diretoria como vice-presidente, quer dizer, tem uma militância um pouco maior para chegar até a presidência, não se chega assim de repente, não é mesmo? Está acostumada já? Já está acostumada. Na realidade, a SBPC é uma organização não governamental de voluntariado, quer dizer, a gente vai para lá porque acredita que possa contribuir para fazer com que a população brasileira compreenda a importância da ciência. Então, todos nós que trabalhamos na SBPC o fazemos voluntariamente, dando nosso tempo para implantar cultura científica no país. Além da questão do voluntariado, professora, a SBPC também não tem cor partidária, vamos dizer assim, não, né? Você não tem cor partidária e não tem religião. Essas são as características do artigo 1º do Estatuto da SBPC. Portanto, a SBPC nunca está ligada aos governos. Ela pode elogiar se está certo e pode criticar se estiver errado. E mais elogia ou mais critica, professora? Acho que a gente caminha equilibradamente, diria eu. Tem coisas que precisam ser criticadas e outras atitudes e medidas que precisam ser elogiadas. Então, isso é o que acontece. A gente anda sempre... Na gestão da senhora, como é que foi? A senhora acha que a senhora mais criticou, mais elogiou, ou teve esse equilíbrio? Na realidade, minha maneira de trabalhar foi sempre tentando ajudar a resolver, ao invés de partir imediatamente para uma crítica não construtiva. Então, quando não se conseguia mais negociar, ou quando não se conseguia mais fazer entender, aí a gente usou todos os métodos de divulgação possível para tornar pública a discordância. Quando nós falamos em SBPC, professora, em Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, normalmente nós ligamos as pessoas, os doutores, os mestres, os pós-graduados. Agora, a SBPC também está aberta aos estudantes, aos profissionais liberais. Na realidade, o Estatuto prevê que não só sejam os profissionais da pesquisa, mas todos os amantes da ciência. Portanto, é muito amplo e nós temos um volume muito grande de estudantes, né? Eu diria que o número de estudantes de graduação e de pós-graduação é maior do que o número de pesquisadores. E tem as regionais, são em todos os estados? As regionais têm atualmente não tem quase todos os estados, já teve mais, elas estão circunscritas a eu diria que há um menor envolvimento da comunidade científica com as instituições que as representam, não só a SBPC, como as sociedades científicas em geral. Era preciso que a comunidade participasse mais. E como é que é essa participação da comunidade, professora? Olha, colaborando com a crítica, com a sugestão, com as modificações que precisam ser feitas. Nós precisamos permanentemente discutir as políticas públicas em que a ciência está envolvida. Você vê no diário, nos jornais, o acesso aos recursos genéticos que tem que ser discutido, a comunidade está discutindo, inclusive a nível do governo atualmente, para a formulação de um anteprojeto de lei para modificar existente, que é ruim e que dificulta a pesquisa. Então, nós estamos trabalhando nisso. E isso é um fato. As políticas de saúde, as políticas de educação, as políticas para meio ambiente, sempre a comunidade esteve envolvida. A SBPC deu uma grande contribuição na elaboração da Constituição de 1988. Além disso, professor, a SBPC também, simultaneamente ao Congresso, sempre acontece algo envolvendo a comunidade, envolvendo os jovens? Tem essa Na reunião anual da SBPC, a reunião anual da exatamente. SBPC, atualmente, ela é um mega evento. Esse ano nós tivemos 15 mil pessoas no campus da Universidade Federal de Pernambuco. Você tem uma SBPC
sênior, que a gente diz, que são os pesquisadores, no qual tem a apresentação dos trabalhos todos de pesquisa, não só dos sêniores, mas também dos alunos de graduação da iniciação científica. E depois você tem ainda um grande movimento da SPPC Jovem, que tem crianças em todas as idades, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Esse ano tinha protótipos de máquinas feitas nas escolas técnicas de nível médio, tinha um circo que passou o tempo todo peças de ciência. Estava presente na reunião de Recife este ano o pesquisador do laboratório da Dolly, e ele se encantou com as apresentações sobre DNA feitas em teatro. E ele ficou sentado lá assistindo a criançada toda a ver as peças de teatro. Realmente teve peças de teatro o tempo todo. Os brasileiros têm uma tendência muito grande para a arte, e nós acreditamos que a associação de arte e ciência vai facilitar o ensino de ciência. A arte também é uma ciência, meio às avessas. Não, ela é uma manifestação de criatividade, como é a ciência. Então, na realidade, a gente acredita que a associação das duas vai facilitar o ensino, motivar o ensino de ciência. Tem as publicações da SBPC também, não tem? Tem, São várias. Tem, a SBPC tem a Ciência e Cultura, que é tradicional, que começou há 55 anos, e que o ano passado ela tomou um novo formato editorial para torná-la monotemática, disponibilizando um diretório de todos os centros de pós-graduação do país naquele tema. Tem o complexo todo da Ciência Hoje, que tem a Ciência Hoje de adultos, que é escrita por pesquisadores para o grande público, atende hoje mais os professores do ensino secundário. E nós temos uma Ciência Hoje das crianças, que é, no meu entender, o melhor produto que nós temos no momento, porque atende um mercado que precisa ser incentivado, né? Depois nós temos o jornal, que faz só jornalismo científico, política científica, que é o Jornal da Ciência. Tem impresso e tem eletrônico diariamente. Nós temos um jornal, uma revista eletrônica que se chama Consciência. Nome bonito esse, professor, eu gosto. Então, quer dizer, tem muita atividade, realmente a SBPC tem um colosso de atividade. A senhora ficou 2 mandatos na SBPC. Foi. A senhora está na Universidade Federal do Paraná. Isso. A senhora está aposentada na universidade? Agora, mas durante todo o tempo que eu estive, nos 4 anos que eu tive de mandato da SBPC, eu tinha todas as minhas aulas de graduação e pós-graduação. Então, SBPC, aula de graduação, aula de pós-graduação. O que mais que a senhora faz, professora? Dá tempo de fazer mais alguma coisa ou não dá? Agora, como é que está? Está um pouco mais fácil? Não tanto, né? Porque, na realidade, você deixa de fazer algumas coisas e começa a fazer outras. Né? Na realidade, não dá para parar. Atualmente, eu estou representando a SBPC no Conselho Nacional de Biodiversidade. E ontem mesmo eu estava em Brasília discutindo isso. O presidente Lula me colocou no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que está dando muito trabalho, por incrível que pareça, porque tem muita discussão e muito debate, e se você quiser participar e colaborar, você tem que trabalhar. Então, realmente, não está sendo muito simples a participação, está exigindo esforço e dedicação. Então, vocês veem que você termina se envolvendo, né, a discussão sobre as políticas públicas sempre levam ao Congresso, a audiências públicas no Senado, na Câmara, né? Então você sempre tem atividade. Quer dizer, a senhora está sempre com atividade, está sempre passeando, viajando, indo para lá e para cá, é isso, professora? Mais ou menos. Aqui em Curitiba a senhora para muito? Tem assim, um espaço da semana que a senhora fica aqui, 2, 3 dias eu fico em Curitiba, olha, o resto eu fico viajando? Eu durante todos esses tempos em que eu tive outra atividade, religiosamente eu ficava em Curitiba para dar as minhas 8 horas de aula. Então, quinta e sexta eu nunca viajava. Agora que eu estou aposentada, eu abri exceção e estou saindo um pouco fora do esquema de ficar 2 dias inteiros. Mas aí fico segunda e terça, quer dizer, conforme a agenda. Mas ainda fico muito tempo. A senhora tem família aqui em Curitiba, professora? Não, em Curitiba não. Minha família está esparramada no sul do país. Mas dá tempo de visitar a família de vez em quando ou não? Também, claro. Né? Tem que curtir a família. Irmãos, sobrinhos? Irmãos, sobrinhos. Atualmente a gente já está... Eu tenho uma leva de sobrinhos muito pequenos, então está divertido, tem criança, é sempre uma diversão. Dá para se divertir bastante. Professora, mudando um pouquinho de assunto, saindo um pouco fora disso que nós estamos conversando agora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito dos transgênicos, que é um assunto que está, um assunto bem atual, todo mundo está falando a respeito dessa questão
dos alimentos transgênicos e o governo Lula liberou a venda de uma safra de soja no Rio Grande do Sul. No ano passado. Não, o ano passado, exatamente. Liberou e agora a plantação disso significa o quê? Que daqui a pouco nós vamos estar com esse plantio da soja liberado ou não? Olha, eu vou te contar um pouco dessa história, porque eu estou envolvida nela desde 1989, quando o senador Marcos Maciel formulou a lei de biossegurança. Nós discutimos essa lei de 89 a 95. Participaram da formulação da lei a Embrapa, a Fiocruz e a comunidade científica de uma maneira geral. Eu, naquela época, era diretora do Centro Brasil-Argentina de Biotecnologia e, por isso, estava envolvida. E a lei saiu muito bem formulada do Congresso Nacional, mas aí, dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, tinha algumas pessoas que queriam fazer valer a sua opinião. E aí sugeriram ao presidente da República que vetasse a lei. Então, a lei saiu vetada nos capítulos de formulação da Comissão Nacional de Biossegurança e, com isso, ela ficou capenga, né? Depois, eu também fui indicada pelo Ministério da Educação para fazer a regulamentação da lei no decreto. Nós trabalhamos no decreto e o que nós, na época, colocamos, e que continua sendo real, é de que tem diferentes situações para manipulação dos organismos geneticamente modificados. Tem as manipulações que são feitas no laboratório e no qual todo o material é esterilizado, a gente diz que é feito em ambiente confinado, ou se você vai fazer em casa de vegetação, em estufa, também todo o material é esterilizado, ou depois você passa para um ambiente de médio relação com o ambiente, que são as estações experimentais, e depois vem a cultura comercial. E quando nós fomos formular a lei, nós colocamos que o impacto ambiental deveria ser exigido quando fosse necessário. Porque nós tínhamos, quando formulamos o decreto, pensado que estávamos falando em campo. O que aconteceu foi que, de uma maneira um pouco atabalhoada, foi pedida a liberação da soja, sem fazer as etapas de estação experimental, já foi pedida a comercialização. Pularam, quer dizer, foram um pouco rápido demais, poderia ter ido um pouco mais devagar e provavelmente teriam se evitado os problemas que hoje se tem. Então, o que aconteceu é que deram a liberação sem fazer o estudo de impacto ambiental que a Constituição exige. Então, com isso, foi possível se entrar na Justiça, que foi o que o DEC fez, contestando o parecer. E ela, então, o plantio da soja está sob júdice, porque ainda não foi feita toda a tramitação legal. Então, por isso que não estava se plantando a soja, que a comissão considerou que não tinha risco, tá certo? Mas não foram feitos os estudos ambientais no Brasil. Aliás, deve-se dizer que nem nos Estados Unidos os impactos ambientais foram feitos porque ela foi considerada uma planta exótica lá e que, portanto, dispensava o ensaio ambiental. Então, por isso tem esse problema todo que você está falando. O problema da soja no Rio Grande do Sul é puramente ilegal, porque é contrabando mesmo. Só uma parte, professora. O exótico lá nós comemos aqui, como é que é? O exótico é toda a planta que não é nativa e que você introduz. Aqui no Brasil, a soja também é exótica, porque nós não temos linhagens selvagens de soja. Nós temos linhagens selvagens de arroz, por exemplo, na Amazônia, mas não temos de soja. Muitos dos nossos produtos, dos nossos grãos que a gente nos alimentamos são exóticos. Até esse arroz selvagem que a gente de vez em quando não, esse é outra história. É outra história. Mas, por exemplo, nós temos nos nossos biomas, nós temos algodão selvagem. Então, o algodão, no caso, o algodão vai ter o estudo de impacto ambiental tem que ser feito, porque nós temos as linhagens selvagens. Isso é uma condição exigida por todos os especialistas. Professora, como é que fica a questão dos transgênicos agora? Então, nós continuamos nessa do Rio Grande do Sul, é uma questão legal agora. O problema do estado do Rio Grande do Sul, na realidade, a medida provisória essa que foi feita agora foi para legalizar o ilegal. Já era outra da comercialização, e agora é para usar sementes residuais. Na realidade, o que teria sido muito melhor era ter mandado para o Congresso Nacional a lei que já está em discussão, uma nova lei para substituir toda essa lei que está aí atrapalhada, né, que foi vetada e que depois foi feita uma medida provisória. Essa medida provisória também tem problemas. Então, teria que arrumar o ordenamento jurídico para poder você cultivar os transgênicos, fazer as pesquisas que precisam ser feitas. Eu acho que a gente precisa investir muito nessa área de ciência para poder usar com segurança toda essa nova tecnologia que está aí.
Agora, a senhora acha que as pessoas estão seguras nessa questão dos transgênicos, principalmente os consumidores, professora? O problema é que foi feito, no meu entender, se fez toda uma propaganda negativa, faltou a informação correta. Todas as plantas, de alguma maneira, se defendem do meio ambiente produzindo algumas proteínas que podem ser alergênicas para uma pessoa ou para outra. Isso você tem a sensibilidade está distribuída na população. Se a transgenia vai acelerar esse processo, precisa responder isso do ponto de vista experimental. Né? Os ensaios que foram feitos foram muito primitivos, no meu entender, tecnicamente. Teriam que ter sido feitos ensaios um pouco mais elaborados para a gente eliminar essa possibilidade. Nós estamos conversando com a professora Glacy Zancan, é professora, doutora da Universidade Federal do Paraná, está aposentada e foi presidente da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, por 2 mandatos. Voltamos já já. Voltamos com o programa Persona, hoje recebendo a professora doutora Glacy Zancan. Professora, nós estamos falando a respeito dos transgênicos e eu gostaria de falar agora um pouquinho a respeito das alergias. Por exemplo, a população sofre de alergia relacionada aos alimentos, essa alergia alimentar? Existe alergia alimentar, ela é de 2% na população em geral, chega a 5% nas crianças e 25% da população tem alguma intolerância alimentar. Isso existe, o que a gente não tem ainda é todo o conhecimento preciso dos mecanismos dessa intolerância alimentar. Isso significa, professora, por exemplo, nós podemos falar, ou está errado, que assim, qualquer coisa pode causar, qualquer coisa que eu digo assim, por exemplo, a soja pode causar um tipo de alergia numa pessoa? Veja, a soja tem o grão de soja tem algumas proteínas que são alergênicas e no Japão o maior índice de alergia é para a soja, assim como nos Estados Unidos é para o amendoim. Porque eles consomem mais, é isso? Porque eles consomem mais. Então você tem esse problema. Agora, o grande handicap de você construir uma planta geneticamente modificada seria fazer as plantas que não expressassem essas proteínas. Porque aí você teria uma planta transgênica que teria uma grande vantagem, ela não teria as proteínas alergênicas. Então, isso é uma linha de pesquisa, inclusive japonesa. E está sendo desenvolvido isso, está sendo pesquisado? Estão trabalhando nisso, sim. Então, isso significa que nós podemos comer soja, um dia o japonês pode comer soja lá no Japão e não ter alergia? Isso. Essa é uma expectativa que a técnica possibilita. Agora, há também um medo da população em relação aos alimentos transgênicos. Na realidade, o pessoal tem um pouco de pavor colocado. Na realidade, o que a gente acredita é que precisa rotular para fazer a epidemiologia, ou seja, para a gente saber se está afetando ou não a população. Porque, por enquanto, como a massa de usuários que têm se alimentado de alimentos geneticamente modificados são os americanos, e lá não tem rotulagem, você não sabe se a incidência aumentou ou não devido à introdução dos transgênicos na dieta. No Brasil vai ter rotulagem? Vai ter rotulagem. A rotulagem é importante como mecanismo de avaliação epidemiológica. A senhora comeria soja transgênica? Não, eu não como soja, eu sou alérgica à soja. A senhora é alérgica à soja? É. Então não vai ter jeito, nem não, aqui nem no Japão. Se for para o Japão também não vai comer soja. Tofu nem pensar, então, não, né, professora? Não, leite de soja, nada disso. De qualquer maneira. Agora, nós temos aqui no Paraná, em Londrina, se eu não me engano, professora, acho que é isso mesmo, o Centro Nacional de Soja. Exatamente, é o centro da Embrapa, especializado em soja, está em Londrina. E o que a mim muito me surpreende é quando eu vejo que falam em nome da Embrapa sobre o problema da soja, especialistas que não são do centro. Eu acho que os especialistas do centro deveriam ser ouvidos, já que eles estão trabalhando com as linhagens transgênicas já construídas aqui em Londrina para testar em campo. Quer dizer, eu acho que valeria a pena ouvi-los. Falar um pouco mais de Londrina e um pouco menos de Brasília, seria isso, professora? Exatamente. Mais ou menos isso? Então tá bom. Agora, professora, a soja convencional, ela não custa mais do que a soja transgênica, falando um pouco de preço? De economia, você quer dizer? Não, o que eu quero dizer, o que está acontecendo é o seguinte, hoje a soja brasileira normal é mais competitiva do que a soja americana cultivada, que é transgênica. Agora, isso aqui vai ter que ser feitas avaliações
aqui no país, né? A gente não vai poder saber enquanto não avaliar. E uma grande avaliação porque nós temos a questão do monopólio também, né? Esse é outro problema. Esse é outro problema. Esse é outro problema de que atualmente a produtora da semente é a própria produtora do herbicida. Então fica um ciclo. Isso, evidentemente, que os economistas têm que dar opinião, né? Para avaliar. O manejo é mais fácil da soja transgênica do que a convencional. Por isso que os agricultores querem utilizar, porque facilita a vida deles e eles têm uma vantagem financeira. Agora, o problema é saber se no longo prazo isso vai acontecer, né? Eu não sei. Se isso vai virar realidade mesmo. Exatamente. Né, a senhora estava trabalhando em cima de um artigo, um artigo do governo inglês a respeito da questão da beterraba e da canola, é isso, professora? E do milho. E do milho? Na realidade, é um relatório que saiu agora dia 21 de julho, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia da Inglaterra, é um grande relatório de tudo que se conhece sobre essas espécies com relação aos organismos geneticamente modificados. E ele faz uma revisão fantástica da literatura, de todo o conhecimento disponível, e levanta uma série imensa de perguntas. Eu, inclusive, escrevi um resumo para publicar na revista eletrônica da Unicamp, que se chama Inovação, para poder dar uma ideia do que eles estavam discutindo. E como é que está essa questão? Como é que esse relatório... O relatório já foi divulgado? O relatório está em discussão pública, porque, na realidade, foram os especialistas, eles fizeram muitas reuniões, a Sociedade Britânica de Progresso da Ciência, a Academia Real de Ciências, eles fizeram muitos debates, envolveram muitos especialistas, colocam todos os problemas, o relatório é muito interessante. E, bom, eles não estão esperando, dia 16 de julho, 16 de outubro, quando sairá o relatório dos experimentos de estações experimentais, que ainda não estão disponíveis. Só depois disso é que o governo inglês vai poder tomar uma decisão. É uma decisão que tem que esperar um pouquinho também, né, professora? Não é uma coisa rápida assim. Tem que fazer os ensaios, tem que ter cuidado de fazer os ensaios, avaliar e verificar se especificamente cada caso é um caso, então você tem que avaliar o caso do milho, o caso da soja, o caso da canola, o caso do algodão, e assim vai, um por um, e em cada espécie ainda conforme a construção genética feita, porque muda. Muda. Aliás, falando em mudança, professora, eu vou mudar de assunto. Tá bom. E o assunto que vai ser agora vai ser um pouquinho da carreira da senhora. A senhora está com 69 anos. É. 69. Pois a senhora tem 46 de serviço público. Isso. Como é que foi essa carreira, professora? A senhora começou na Universidade do Rio Grande do Sul? Eu comecei, quando eu entrei na universidade, eu fiz iniciação científica já de saída em bioquímica e nunca mais saí da bioquímica. Nós tinha certeza absoluta que era bioquímica. Eu comecei com a bioquímica logo no primeiro ano da universidade e permaneci nela até hoje. Na realidade, eu não fiquei no Rio Grande do Sul, porque, embora eu tivesse defendido minha tese lá, porque não tinha condições de trabalho. Aqui no Instituto de Biologia e Tecnologia do Paraná tinha mais condições do que lá. E eles não queriam, não queriam investir em mulher. Então, não havia possibilidade de eles me darem um laboratório porque eu era mulher. E como eu não queria, naquela época, trabalhar no laboratório da Faculdade de Medicina, porque eu estava na Faculdade de Farmácia, e eu não queria trabalhar na medicina, eu vim embora. E daí veio aqui para o Paraná? E aqui fiquei. Para a universidade? Não, primeiro para o Instituto, que atualmente é o Tecpar. Depois que fui para a universidade. E na universidade esse tempo todo, professora? Só está bem acostumada com a universidade, né? Esse tempão todo. Como é que é? A vida na universidade para fazer pesquisa é uma briga permanente. Porque a cultura da pesquisa não fazia parte, e ainda não é universal dentro da universidade. Quer dizer, ainda nós não chegamos a ter toda a instituição fazendo pesquisa. Não tem dinheiro para pesquisa? Não é só isso, não tem a cultura, eu acho que é mais, não é só o dinheiro. E então, como você precisa ter todo mundo pensando que a universidade existe para gerar conhecimento e não para só transmitir conhecimento, né? Ela gera, e porque ela gera, ela forma, e porque ela gera, ela modifica o ambiente através da atividade de colaboração com a comunidade. Isso tudo é uma cultura que demora. Nós avançamos muito nesses anos todos. Lembre-se que o nosso curso de pós-graduação foi o primeiro a ser fundado na universidade, em 1965. Em 65? Nós começamos o mestrado e doutorado em 1965. E essa briga de manter um núcleo competente, atuante dentro da universidade é permanente. Agora a senhora está aposentada? Estou.
Tem alguém no departamento que pode Tem, assumir claro. no lugar da senhora? Graças a Deus, o professor só é bom quando ele pode morrer e ele vai, o trabalho continua. Então, eu me considero uma boa professora porque tem gente para continuar o trabalho, tanto no departamento de bioquímica como na própria faculdade de farmácia. Tem alunos que podem trocar. Eu acho isso importante. Não adianta nem perguntar para a senhora, só tem um nome para dar, a senhora não vai falar, né, professora? A senhora vai dizer que todos os seus ex-alunos estão aptos a assumir o seu lugar, é isso? É isso. Eu estou perguntando e respondendo, mas é porque eu acho que seria a resposta que a senhora daria. Exatamente. Na realidade, eu acho que se você não tem alunos melhores do que você perdeu a tua função de professor. Todo professor devia pensar assim, né, a senhora não acha? Eu acho que faz parte da vida de um professor, né? Se o professor é egoísta, ele não será um professor. Agora, a senhora continua com uma sala na universidade, fazendo pesquisa ainda, professora? Eu estou mais do que fazendo pesquisa, eu estou mantendo uma presença nas discussões, nos debates, essa coisarada toda que eu acho importante. Agora, professora, me contaram na universidade, eu vou querer que a senhora confirme, que a senhora usa uma parte do seu salário para arrumar as coisas da universidade. Como, por exemplo, alguma coisa que está faltando no laboratório, a senhora compra, a instalação elétrica de uma sala que está precisando ser renovada. Bom, isso nós todos fizemos no departamento, não sou só eu, não. É preciso que se diga que é uma cultura. É cultura, falando em cultura. É uma cultura. É uma cultura de se ajudar a universidade. É uma cultura de não parar de trabalhar por causa da burocracia da universidade. Ou seja, quando a despesa é possível de ser coberta, porque às vezes não dá, é muito alta. Né? Se me estraga a ressonância nuclear magnética, eu não posso pagar $30 mil, tá certo? Mas nós temos por hábito, sempre tivemos, quando as coisas são possíveis de serem solucionadas, nós tomamos as providências, solucionamos, sem esperar a burocracia. A universidade é muito lerda, tem uma burocracia muito pesada, e com isso, às vezes, você não pode esperar. Em ciência, nem sempre dá para esperar, tinha que ser muito mais ágil. E não só a Universidade Federal do Paraná, né, professor? Isso é uma falha das universidades em geral. Não, né? Essa é uma falha do serviço público, né, que considera que todo mundo é ladrão, então ele faz uma série de leis para dizer que não roube e continua o roubo, né? Então não é por aí. O que a gente tinha que fazer era mudar o sistema gerencial todo e punir para aqueles que roubam. Isso é difícil, hein, professora? Mas tem que fazer, isso que tem que ser feito. Quer dizer, você permitir que seja todo feito agilmente, fazer auditoria e punir todo mundo que está fora da linha. O sucateamento da universidade também colabora bastante, não colabora, professora? Olha, as universidades na área eu diria o seguinte, investimento na área de ensino de graduação, as universidades federais não recebem. Nós mesmos fizemos vários e vários projetos para arrumar os laboratórios de prática, que são muito franciscanos, muito pobres, e a gente não vê o recurso vir, ou não vê os equipamentos chegarem. Isso ao longo dos anos. Então, a gente poderia ter um ensino muito, muito melhor. Cabeça para esse ensino nós temos. O que nós não temos é condições técnicas para fazê-lo. Agora, do ponto de vista de projeto de pesquisa, de venda de projeto, para poder manter uma instituição, um departamento voltado para a pesquisa, nós sempre temos conseguido fazer isso, porque na realidade nós vendemos projetos para os órgãos do governo para poder trabalhar, né? Então o departamento, sem dúvida nenhuma, tem uma estrutura de primeiro mundo em termos de equipamento de pesquisa por causa disso, porque nós somos muito agressivos na competição, e tem muitos outros departamentos universitários que fazem a mesma coisa, na competição pelos recursos, quando aparecem editais. A senhora é boa de briga, né? Pelo menos nessa questão, defendendo o departamento. Eu acho que se a gente não for de briga, a gente não sobrevive. Se for muito pacato, esperando que os recursos cheguem, não vai trabalhar. Mas não faz o tipo da senhora também, né, professora? A senhora está sempre brigando, sempre lutando, sempre fazendo alguma coisa. É um pouco porque eu acredito que você tem uma contribuição a dar de construir uma universidade cada vez mais competente. Agora, professora, quando a senhora foi presidente da SBPC, eu não me lembro direito se no primeiro ou no segundo mandato, a senhora estava em Brasília numa reunião com o ministro da Ciência e Tecnologia da época, o Ronaldo Sadenberg. Isso. E um aluno da Uni jogou um ovo no... Foi nada. O que aconteceu foi o seguinte, eu convidei o ministro para fazer um debate sobre política de ciência e tecnologia, e ele muito democraticamente, porque os ministros geralmente vão às conferências de abertura, ele aceitou. E nós estávamos no ambiente da Universidade de Brasília, discutindo política de ciência e tecnologia, e um alucinado
foi lá, a gente percebeu que ele ia fazer isso, havia um movimento, atirou um ovo no ministro. Quer dizer, é um ato, eu fiquei muito brava na hora. Porque a senhora é boa de briga, por isso que eu perguntei. Eu fiquei muito brava, porque eu acho que isso não é acadêmico, a universidade é um foro em que você pode discutir todas as ideias, todas as discussões são possíveis, tem que se debater, mas tem que ter o respeito. Você respeita as ideias do outro, você ouve o outro, você discute as ideias do outro. A universidade está formando profissionais críticos, cidadãos. Portanto, ela tem que saber estimular a crítica e o debate. Essa é a função da universidade. Ela tem que permitir todo o debate e toda a discussão. Agora, não é possível que você seja tão autoritário que você vai, quer dizer, calar uma pessoa por um ovo. Isso é um absurdo. Não caberia em qualquer outro lugar, muito menos numa universidade. Agora, professora, a senhora se aposentou por causa da reforma da Previdência, que a senhora se aposentou esse ano, né? Foi. Não, na realidade, eu tentei reunir uma série de fatores. Eu não gostaria de ser aposentada compulsoriamente, como aconteceu com alguns dos meus amigos, que receberam uma comunicação que estavam aposentados, né, estavam aposentados legalmente. E, além disso, tinha outra coisa também que eu achava que era importante, que eu precisava me aposentar enquanto eu tivesse uma vida bastante ativa, para que eu não percebesse que não tinha mais um vínculo funcional. É para dar risada, professora, a vida ativa mais do que a senhora tem, impossível, né? É. A senhora sai, viaja, vai, faz palestra, volta, não sei o quê. Mais ou menos, Então, na realidade, eu acho que... Deu para sentir diferença? Ainda não. Não, ainda não deu. Ainda não foi possível perceber. A única diferença que aconteceu depois que eu me aposentei foi que eu não tenho mais a responsabilidade de uma turma na graduação, de duas turmas na graduação que eu tinha, e que isso eu levava religiosamente as aulas, eu não perdia, porque eu considero que o professor tem a responsabilidade com seus alunos. Agora, a reforma da Previdência foi assim, um cutucãozinho para ajudar nessa aposentadoria? A reforma da Previdência, eu acho que no meu caso não faz diferença. Quer dizer, eu de qualquer maneira estaria aposentada, eu me aposentaria. E ontem eles derrubaram. A minha expectativa é que eles passassem a aposentadoria compulsória para os 75, mas eles não deixaram. Se eles tivessem, como eu já sabia que não iam deixar, se deixasse para os 75, possivelmente eu não teria me aposentado, porque aí teria mais 6 anos. Mas esse assunto foi proposto e foi derrotado. Da vida de aposentada, agora a senhora faz o quê, professora? A senhora gosta muito de cozinhar, que era uma coisa que a senhora já fazia, a senhora continua fazendo. Eu espero poder ir ao cinema cinema e ao teatro, porque durante os 4 anos da SBPC eu não tinha tempo. A senhora ficou os 4 anos sem ir ao cinema, sem ir ao teatro? Esporadicamente, mas eu gosto muito de teatro e gosto muito de cinema. E não dava, porque todos os domingos tem que estudar, tem que preparar alguma palestra, tem que preparar alguma coisa. Então, não tinha absolutamente condições. Eu espero que agora consiga. Aqui em Curitiba, a senhora costuma ir aonde, professora? No Estação Plaza, no Shopping Cristal, alguma coisa no cinema? Não, eu vou escolher o filme, né? Escolhe o filme e vê daí onde está passando. Onde está passando, aí sim. Vai. Tem preferência por alguma coisa? Drama? Na realidade, eu gosto de filmes muito bem feitos, quer dizer, então, não é qualquer coisa. Essas coisas violentas jamais verei também, né? Mas você puxa mais para os europeus daí, alguma coisa? Eu prefiro o cinema europeu, sem dúvida nenhuma. E cozinhar, professora? Cozinhar, eu gosto de cozinhar, sim, só que estou muito limitada, porque eu tenho muita sensibilidade alimentar, então... Não soja, né, professora? Não soja de jeito nenhum, e uma série de outros produtos também não. Então, a cozinha é quase experimental, para saber o que posso usar sem ter reação alérgica. Olha, professora, agradeço muito a entrevista. A senhora já está convidada para voltar aqui ao Persona, a qualquer hora, para a gente conversar um pouquinho mais. Daí a senhora aproveita, daí já fala, a senhora vai estar aposentada de mais tempo, daí a senhora fala, a senhora já foi ao cinema, a senhora já foi ao teatro, se cozinhou mais, se já fez alguma viagem. A senhora está desistindo de alguma viagem, algum congresso agora, professora? Ou está partindo para algum congresso? Não, eu acabei de desistir de ir a uma reunião de Ciência e Sociedade em Budapeste, da Unesco, porque achei que as minhas condições de sensibilidade iam me perturbar na reunião. Então, eu desisti de ir. Tem representante no lugar da senhora? Está indo Só a senhora de brasileira? Ou eram 2 brasileiros, era eu e o representante da Academia Brasileira de Ciência. Está indo uma pessoa no meu lugar, que é o presidente da FAPESP e ex-reitor da Unicamp. Então tá certo, professora. Convidadíssima então para voltar aqui no programa Persona, ok, tá professora? Tá bom, Ana Paula, obrigada. Obrigada, senhora. Nós falamos hoje com a professora Glacy Zancan, aposentada da Universidade Federal do Paraná, foi durante 2 mandatos presidente da SBPC.
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O programa Persona volta na próxima semana. Até lá!